na boa. Veja, alguns amigos me intimaram a falar sobre a justiça, de certa forma, um tom um tanto quanto irônico ao ser intimado, porque os céticos ali em volta estavam defendendo que a justiça não existe, aquela coisa que a gente ouve sempre por aí, que é ilusão e tal, e apontando para a realidade e dizendo, olha na realidade, cadê a justiça? E aí aquela confusão, cadê a justiça, cadê o direito, cadê a lei, cadê o juiz, né? Esse tipo de coisa. Pois bem, e eu propus o seguinte, fiz a pergunta, mas por que nós nos perguntamos pela justiça após o dano? Por que nós gritamos pela justiça ao ver o cadáver? Por que gritamos pela justiça ao ver a pessoa ser despejada do seu imóvel? Por que ao ver os presídios lotados e as pessoas lá sofrendo, nós, olhamos para os céus e dizemos, mas cadê a justiça? E a questão fundamental a que eu me proponho é, por que não bradamos pela justiça antes do dolo, antes do dano, antes da dor? Mas antes de retomar a pergunta, eu preciso fundamentar dizendo que a norma é uma coisa, direito é outra coisa e justiça é outra coisa. Vamos começar pelo ideal de justiça. Aqui não vou filosofar o direito dizendo o que é justiça, mas eu posso dizer que a justiça ela é um ideal. A justiça ela está no horizonte, a justiça ela é inumana. Por que inumana? Porque se eu pensar a justiça plena, a justiça perfeita, ela é humana no sentido que são humanos que estão imaginando uma justiça perfeita, mas ela é inumana porque é inalcançável. Portanto, na pergunta, insinuando que a justiça não existe, sob o ponto de vista de um ideal ético, de uma perfeição ética, é verdade. A justiça não existe. Entretanto, ela deve estar lá adiante para que nós possamos caminhar em direção a ela. Porque eu disse que a justiça perfeita, uma justiça com J maiúsculo, aquela em que todas as pessoas ao observarem, a observarem dirão, nossa, é isso. Então, isso é uma quimera, é uma imaginação, mas justiças com J minúsculo, sim, estão aí a todo momento, quando as decisões dos operadores do direito, dos juízes, a relação entre a lei, o operador advogado e o operador juiz se relacionam de tal forma e o resultado é interessante para a sociedade. Então aí nós temos uma justiça, o J menor. Percebam que a norma, a lei, o escrito, é uma tentativa de dar segurança para as pessoas, é uma tentativa de orientar as pessoas para o que seria o melhor, para a sua condução no meio de outros seres humanos que têm direitos também. A lei escrita é aquele ambiente que, além de apontar o caminho correto, ainda aponta a punição para o desvio. À medida que o desvio é maior, punição maior do caminho, à medida que o afastamento é menor, a punição é menor. Mas o papel, a lei, a letra morta, nada é sem as pessoas que vão agora interpretar, que vão dialogar com a realidade dos fatos humanos e a letra. Nós temos aí os advogados, nós temos aí os juízes, nós temos as cortes, que vão trabalhar em cima desse mundo que é a letra escrita
e a realidade, ou seja, as pessoas. E neste jogo, por mais que algumas pessoas se sintam injustiçadas, outras tantas se sentem contempladas pela justiça. E enquanto um grande número de pessoas se sentem contempladas pela justiça, a sociedade está ordeira, ela está funcionando de maneira saudável. Vejamos que o direito, a ciência que vai observar a realidade, produzir leis ou até interpretar a lei, o direito é um artefato, né? É um artefato, quer dizer, é uma construção humana para humanos, né? E humanos mudam mais rápido do que podem o aspecto jurídico se transformar em lei. Né? Então a realidade é muito mais rápida. Por quê? Porque ela é feita para pessoas. As culturas mudam, o modo de ver o mundo muda, as tecnologias mudam. Então, cada vez mais as pessoas precisam compreender que precisam não apontar o erro da lei, o afastamento da lei, da realidade, mas apontar para princípios de justiça, a interpretação justa da lei, né? E vejam que há um segundo atrás eu falei que a justiça é um ideal que está lá diante de virtude, de eticidade, de cidadania. E como eu sempre digo, um bom princípio de justiça está na Constituição Federal. Olha lá, dignidade da pessoa humana e etc, etc, etc. Né? Os direitos e garantias fundamentais estão lá já. Portanto, a interpretação deve partir dali. Então, a realidade oscila, né? Mas os princípios estão ali, um tanto quanto abstratos, mas o suficiente para que possamos orientar o resultado quando alguém interfere a norma e precisa ser julgado por isso, né? Pois bem, e aí volta lá a pergunta inicial que eu fiz, né? A proposta que eu fiz, que é: por que pedimos por justiça depois do dolo? Ou seja, eu me sinto vitimado, ou eu vitimo alguém, do ponto de vista jurídico, né? E a partir da minha dor, ou da dor que eu infligi ao outro, eu vou julgar o julgamento. Eu vou julgar se houve justiça ou não. Ora, se eu provoquei a dor ou sofri alguma dor, né? Eu não sou um sujeito imparcial para observar o julgamento, o resultado, né? Da punição ou da ausência de punição. Percebe? O que indica que o ideal é nós estarmos preocupados com a efetivação da justiça antes que eu sofra, antes que eu faça alguém sofrer, para que eu possa, antes da existência de um grande número de desempregados, né, me perguntar o que o Estado deve fazer de maneira justa quando tiver que julgar o desemprego. Não seria melhor que não houvesse desemprego? Quando eu vou observar os assassinatos, as violências, né? É preciso que eu pense antes com que justiça estamos tratando as pessoas antes delas se tornarem violentas. Ou para que servem as penitenciárias para quem já delinquiu antes que eu seja um delinquente, né? Antes que eu tenha que ir para lá, ou um parente meu, que eu possa refletir de maneira tranquila, como um bom cidadão que sou, observar antecipadamente as consequências das ações que seriam chamadas de injustas. Mas antes, é preciso pensar a justiça social antes de uma justiça carcerária. É preciso pensar a dignidade da pessoa humana antes de refletirmos o aborto,
maus tratos obstétricos, não sei porque me passou isso na cabeça agora, né? Mas enfim, né, que nós possamos refletir antes para que possamos preparar não só a legislação, preparar não só os futuros juízes, mas preparar o Estado, porque é o Estado que é a criatura, a entidade que vai garantir a justiça. Ou ainda, é preciso refletir o justo antes do dolo, antes que a dor aconteça, antes do prejuízo, para que as crianças, para que os jovens consigam pensar o que seria um agir justo. O que seria uma escola justa, um presídio justo, um Estado justo, um salário mínimo justo? O que é isto a justiça? Lembrando que eu disse lá no início que a justiça ela é inumana e também é humana. A justiça é inumana porque ela perfeita eu não alcanço, mas ela é humana porque sou eu que penso, eu que digo, é eu, sociedade, que penso, e é só as crianças pensando, só as pessoas antes de se imiscuírem com o erro, com o dolo, com a dor, antes disso, possam refletir e criar uma virtude, né? quase que aristotélica, né? Uma virtude pessoal, né? Que possa estar habituada a sempre fazer o belo e o bom, seja lá o que for isso. Né? Que se habitue a querer o justo, sei lá o que é isso, mas que queiramos o justo muito melhor do que aprendermos desde cedo a querermos o que é bom para mim e, portanto, de mim eu vou julgar o que o Estado faz, se ele é justo ou se ele é injusto na medida em que atinge os meus interesses. Percebe? Então, quando me perguntaram, então, me provocaram a falar sobre a justiça, eu deveria ter respondido. Agora eles vão assistir o vídeo, né? Mas não respondi na hora. Mas eu creio que a justiça é a reflexão sobre o belo, o bom, o equânime, antes do dolo. A justiça é preventiva em sua grande importância, sua importância é preventiva. Depois ela é paliativa. A justiça preventiva é a melhor que tem e a justiça depois do dolo é paliativa. É bom que exista, mas ela seria uma consequência de uma justiça preventiva pensada antes. Portanto, fica aí uma conversa sobre a justiça para que possamos refletir. Abraço e até a próxima.